Bom, então vamos lá, minha gente. Para quem está ao vivo, boa tarde. Para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que estiver nos assistindo. Chegamos, enfim, à sétima agenda. Agenda 7 é a última antes da metade, né? Sexta-feira próxima, eu acho que deve abrir amanhã, né? Porque sexta é feriado. Já abre a oitava agenda, ou seja, metade do curso já tá passando. Passa rápido, né? Eu, hein? Boa tarde para quem chegou depois aí, Maria Lauanda, Isolina. Bom, gente, então chegamos à nossa sétima agenda. Essa semana tá super tumultuada. Até cogitei de não fazer o encontro, mas aí eu vi que tá pedindo uma atividade diferente. Eu falei, não, eu vou fazer pelo menos para explicar a atividade, para deixar claro para eles, né? Ah, mas o que é que acontece? Nessa semana é aquela que a gente tem que corrigir recuperação e agenda 6. E teve muita recuperação, gente. Vocês realmente me deixaram muito trabalho. Mas eu gosto assim, prefiro que eu tenha muito trabalho, mas que vocês se recuperem, né? Teve uma turma, para vocês terem ideia, turma FAW, se eu não me engano, que da agenda 2 teve 21 recuperações. É quase uma agenda inteira. Mas enfim, eu fico muito feliz porque tô vendo que vocês estão querendo recuperar, chegar a 100% lá no final para ganhar aqueles 3 pontinhos. Então, para mim dá trabalho, dá, mas é por uma boa causa, então vale a pena, ok? Então, não se assustem se demorar um pouquinho as correções, principalmente da agenda 6, tá? Porque o que acontece? A gente tem que priorizar a correção das recuperações. Então, eu tô ainda na correção da agenda 2, se eu não me engano. E então acho que essa semana eu nem consigo pegar 6 para corrigir. Então não se assustem de se demorar um pouquinho, ok? Então vamos para nossa agenda. Alguém tem alguma dúvida aí que quer fazer a respeito da agenda atual? Não? Alex está digitando alguma coisa. Parou. Bom, então vamos lá. Na agenda dessa semana a gente está falando continua falando de design, né? Como assim todas, Alex? Você não sabe nem o seu nome? Rapaz, rapaz. Não é, professor. Eu li lá, mas é melhor pegar a explicação, né? Para não fazer besteira. Eu achei que ia gerar um pouquinho de dúvida sobre o que fazer, né? Eu até a primeira vez que eu li, eu tinha entendido uma coisa. E aí depois que eu peguei para reler, né, para me preparar aqui para vocês, aí eu vi que na verdade é outra coisa, né? Na verdade são as duas coisas. Né? Primeiro eu tinha entendido que era só montar o layout, mas não, você tem que montar os botões e tudo bonitinho. Mas então a gente vai falar disso aí, fica tranquilo. Não é nada difícil a atividade, mas eu diria que ela é um pouco trabalhosa, não vou mentir para vocês. Ela me parece um pouco mais trabalhosa do que as anteriores, tá? Não vou mentir para vocês. Ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas de dificuldade eu acredito que não tenha, tá? Então, só para falar da agenda, a agenda a gente continua falando sobre design e dessa vez a gente fala sobre montar botões, montar banner. Por que que os botões são importantes, né? Porque eles são a forma com que o usuário interage com o nosso sistema, né? Então, ele é um ponto crucial, principalmente quando a gente fala de sistemas web, né? Que atende público totalmente diferente. Então, eu tenho que pensar nisso, tá? Então, a atividade da agenda, a gente continua trabalhando com o Canva, né? Claro. Ah, eu tenho habilidade com outra ferramenta que faz a mesma coisa. Não tem problema, tá? Eu não vou saber se vocês usaram o Canva ou não, tá? Então, não tenho como obrigar vocês a utilizarem. Então, se você já conhece outra ferramenta que faz algo semelhante, vocês podem utilizar, tá? Eu até tinha uma outra ferramenta que criava botões super fácil, mas eu tentei relembrar ela agora, eu passava para os meus alunos, mas isso há uns 5 anos atrás, né? E aí eu não me recordo agora, né, o nome dela. Mas se eu lembrar, eu ainda mando para vocês.
ele criava os botõezinhos tudo bonitinho, inclusive com os efeitos já de mouse em cima ou não, ok? Mas então, vai lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Lembrando que enquanto eu estiver mostrando o Canva, eu não tenho acesso ao chat, ok? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ou fala no microfone, ou aguarda eu voltar lá, tá? Porque aqui eu não tenho acesso ao chat, ok? Então, aqui tá o Canva, bonitinho. Eu vou lá na atividade, ó, para a gente ler ela novamente. Então, tá lá. Criar um conjunto de elementos. Então, essa aqui é a primeira parte da nossa atividade, né? Botões, no plural, ícones, no plural, e um banner para um sistema fictício, como um aplicativo de compras, tarefa ou estudos. Ou seja, o sistema é fictício, vocês podem escolher o que vocês quiserem, tá? Diferente da agenda passada, em que era uma papelaria e uma papelaria a certa, né, que era Sol e Mar, nessa não. Nessa é um sistema que vocês vão escolher sobre o que é o sistema, o nome do sistema e assim por diante, tá? Os elementos devem seguir os princípios básicos da usabilidade, com clareza das ações, consistência visual e organização das informações. Ou seja, eu tenho que fazer botões que sejam fáceis de visualizar e fácil de compreender a sua função dentro do sistema. Muitas vezes a gente usa ícones nos botões. Só que esses ícones, eles têm que ter uma relação muito grande com a ação que vai fazer para poder realmente substituir o texto. Hoje a gente já tem, por exemplo, o X, a gente já sabe que o X é para fechar o sistema, né? Eu não preciso mais explicar isso para as pessoas, né? Já é tácito isso, já está implícito isso. E outros botões também acontece a mesma coisa, né? Um disquete, embora ninguém use mais disquete, o disquete ainda é o símbolo de salvar, né? E assim por diante. Então, se não for usar texto no botão, pense que o elemento tem que traduzir muito bem a ação que ele vai fazer, ok? Ícone. O ícone vai ser, de certa forma, de acordo com o aplicativo que vocês forem utilizar, né? Então, é um de mercado. Então, posso fazer um ícone de um carrinho, né? Ou posso fazer o ícone, o próprio logo da empresa que eu estou fazendo no sistema, e assim por diante. E um banner com chamada de ação, né? Então, um banner que vai descrever alguma coisa do sistema, tá? Ao final, desenvolver um protótipo com pelo menos duas telas. Mais uma vez, diferente da agenda passada, em que era solicitada uma única tela, dessa vez vocês vão fazer duas telas, tá? Então, precisa ter pelo menos duas telas usando esses elementos que vocês criaram. Então, o que vocês devem entregar, tá? Entregar um relatório no formato de PDF contendo imagem do layout desenvolvido no Canva, incluindo os botões criados, os ícones desenvolvidos, o banner produzido e o protótipo das telas, ok? Então, mesmo que você vá utilizar o botão no protótipo, você vai colocar a imagem do botão separado. Todos os botões que você criou, todos os ícones, né, que você criar e o banner que você produzir. E logo abaixo você coloca o protótipo das telas que você criou, lembrando que é no mínimo duas telas, ok? Ficou mais claro agora sobre o que é para fazer? Bom, se responderam no chat, eu não estou vendo. Então, aqui só um breve relato descrevendo a ideia do sistema fictício criado, as escolhas visuais, cores, fontes e organização, como os elementos foram desenvolvidos no Canva. Então, além de colocar o que você fez, você ainda precisa colocar esse texto, tá? Muito cuidado, em atividades anteriores que pedia isso, o pessoal esquece, tá? Vai ter a nota, vai ter a atividade reprovada porque não fez isso? Não sei, depende muito da qualidade do que foi entregue anteriormente, tá? Então, como isso é um requisito, a atividade pode ser reprovada por isso, tá? Então, o que que é? É você escrever um texto falando do sistema que você criou. Que tipo de sistema é? O que ele faz? Depois, as escolhas visuais, idêntico ao que vocês fizeram na aula passada, né? Por que essas cores? Por que esse tipo de fonte? Né? Por que está organizado desse jeito? Porque o botão salvar está em cima e não embaixo, né? Por que que ele está em coluna vertical, os botões estão em coluna vertical e não horizontal?
Coisas desse tipo que vocês vão explicar, tá? E como os elementos foram desenvolvidos no Canva. Então, vai lá e faz uma breve descrição de como você fez ele lá no Canva, ok? Então, tá aqui, né? Esse é o Canva. Eu vou lá no criar. Eu vou primeiro criar um botão, né? Então, eu vou lá em tamanho personalizado. E aqui eu vou colocar o tamanho do meu botão. Eu vou fazer um botão de, sei lá, 40. Não, aqui é 90 e aqui é 40. Vou fazer um botão de 90 por 40, ok? Criei, criar novo design. Então ele vai me criar com uma página em branco, tá? Então aqui é o meu botão. E a partir daqui eu vou criando a partir dos elementos que eu tenho, ok? Então eu posso pegar um retângulo, por exemplo. Deixa eu ver se aqui já tem alguma coisa. Não. Pegar aqui, ó, retângulo. Ahn, vou pegar esse com as bordas arredondadas. E vou lá e vou fazer ele bonitinho. Pronto. Vou escolher uma cor para o meu botão. Ah, isso vai depender muito do sistema de vocês. Vou pegar uma cor clarinha, né? E vou escrever o texto dele. Então, digamos que esse é um botão de salvar. Ok? Vou colocar tudo em maiúsculo, fica melhor. Salvar. Vou adequar o tamanho do texto ao meu botão. Ok? E uma coisa que eu posso fazer é duplicar esse botão e mudar, por exemplo, só a cor da fonte. Eu vou alterar a cor da fonte. Vou colocar agora um roxo, né? Para fazer aquele tipo de botão que quando eu passo o mouse, ele muda a corzinha, né? Então, eu faço lá. E eu posso enfeitar um pouquinho o meu botão, né? Vamos pensar aqui o que eu posso colocar ali nesse salvar. Um disquete. Sei que muitos de vocês nem... Opa, que tá na fonte. Muitos de vocês nem viram um disquete na vida. Aqui, eu vou colocar um disquetinho. Só que, lembrando que se a ideia é fazer isso que eu falei, de quando passa o mouse muda a cor, eu tenho que esperar ele estar prontinho, bonitinho. Vou até colocar mais, vou colocar outro retângulo aqui, só para ficar mais bonitinho, mais fresco, e digamos assim. Ó, vou colocar outro por baixo. Deixar ele um pouquinho maior. Jogar para cá. Vou mandar ele para trás. Ok? Só para fazer uma pequena sombra ali, ó. Bonitinho. E vou mudar a cor dessa sombra também. Vou colocar cinza. Ai, só para aparecer uma sombra, ok? E aí sim, se eu quiser fazer o lance de mudar de cor, eu vou fazer. Mas como vocês vão mandar um modelo estático, não vai adiantar, né? Fazer isso. Aqui vocês podem criar todos os botões aqui, né? Então, criei o salvar. Se eu quero criar outro, ó, aqui eu duplico, tá? Esse aqui eu duplico. Ou eu posso adicionar uma nova página. E aí eu crio um outro botão e assim por diante. Então, o botão tá fácil aqui. Posso até procurar aqui também, ó, botão. Se não tem nenhum botão pronto, veio o botão de rosa, de roupa, mas não é bem isso que a gente quer. Ó, tá vendo? Já tem alguns botões que podem ser utilizados, né? Ó, já bonitinho. Ah, lembrando que aqui, ó, onde tem a coroinha, é só o prêmio, né? Aí só realmente quem assina o prêmio para poder utilizar. Mas, ó, tá vendo? Eu posso utilizar esse tipo de botão. Esse é premium também, né? Ó, aqui também é um botão bonitinho. Mas é tudo premium esses, né?
E aí vocês vão criar aí de acordo com o que vocês querem. Ah, eu não quero um botão retangular, quero um botão redondo. Pode? Pode, claro. Na hora de criar ele, você cria com tamanho, com um tamanho padrão para redondo, né? Então, vou lá, ó, criar. Então, já que vai ser redondo, eu vou criar ele de 40 por 40, ok? Crio e vou lá nos elementos e eu vou colocar um círculo aqui. Posso pegar um modelo pronto, tá aqui, bonitinho. Mudar de cor. Vou só duplicar ele para mim fazer algo diferente aqui. Ok. Eu mexi errado aqui, ele acabou não ficando redondinho, redondado. E aí você coloca aqui, né? Ah, vai ser alguma coisa para avançar. Então eu posso pegar um ícone de avançar. Ops, avançar. Oxe, avançar. Não tem? Então, sei lá, seta. Coloco a minha seta lá dentro e pronto. Não, isso foi estranho. E aí foi, tá? Fez o botão, vocês vão converter esse botão, ok? Então, vai lá no compartilhar, baixar, e aí que vocês vão escolher PNG, ok? O ideal seria fazer com fundo transparente, né? Mas aqui ele só vai deixar com fundo transparente se for o Premium, eu acho, tá? E aí você baixa, ok? Então, fez os botões, baixa os botões, bonitinho. Depois, o próximo passo é a gente criar um ícone, né? Então, vou lá, tamanho personalizado. Um ícone geralmente é um tamanho bem pequeno, mas eu vou fazer também de 40 por 40. E aí eu vou criar e fazer um ícone, né, pensar em alguma coisa, tá? Claro que no ícone eu vou ter que pensar sobre o que que é o meu software, né? Deixa eu colocar aqui elementos. Não achei nada de interessante. Mas vamos pensar que, por exemplo, eu vou fazer um sistema de uma padaria. Então, posso ir lá e colocar o meu ícone, alguma coisa referente à padaria, né? Pronto. Esse vai ser o meu ícone, ok? O ícone é aquele desenho que fica aqui, bonitinho no cantinho, tá? E por fim, o banner, né? Aí o banner, vocês vão fazer um banner, aí é de acordo com o tipo de aplicação que vocês forem fazer. Então, se vocês vão fazer um site, tem que ser um banner maior. Se é um aplicativo de celular, é um menor. Então, na hora de escolher o tamanho aqui, ó. Aí você tem que pensar nisso, né? Se é para web ou se é para uma aplicação, tá? Então eu vou criar aqui um banner de 800 de largura por 200 de altura, ok? Vou criar e aí aqui eu vou fazer algum tipo de ação para promover o meu sistema, né? Vou criar um banner ali para falar
sobre o meu sistema, tá? Então, posso usar modelos prontos, ó, eu venho aqui, ele já vai estar com alguns modelos. Posso escolher um. Esse aqui tá bonitinho. Tira esse. A gente modifica um pouco. Coloca um texto para falar o nome do sistema. Bom, aqui é alguma coisa sobre, sei lá, seu negócio está seguro conosco. Sei lá, acho que é seguradora, né? Aí a gente faz, pega um texto aqui bonitinho, coloca o nome da. Não pode fugir muito do que tá ali, né? Aqui. Vou usar esse aqui, mas vou usar outra cor porque não tá dando para aparecer. É branco. Pronto. Vou chamar de. Vou trocar só o gen. Seguros. Seguros. Vou diminuir o tamanho da fonte. Não, era só isso. Quero ver eu achar o next line. Não. Vocês acham que é só vocês que sofrem? Aí. Acho que ficou grande esse seguro para esse next, né? Aí. Pronto. Agora eu posso reduzir um pouquinho. E vou lá e faço as alterações que eu acho necessário. Prefiro outra cor aqui, não quero, porque tá muito parecido também. Ninguém precisa saber que eu copiei, né? Opa, Nalder, Oi, eu tenho uma dúvida. A pode forma falar. que eu fiz os botões, os ícones, eu Hum, não usei páginas pequenas ali, né? De 40 por 40, por exemplo. Eu uhum, meio que criei 3 telas de apresentações, aquelas Full HD, né? Aí eu uhum, coloquei em uma tela os botões, na outra eu coloquei os ícones e na terceira eu coloquei as 2 telas ali no formato de celular, né? uhum. Pode ser feito dessa forma ou tem que ser separadas e pequenas mesmo? Olha, como aqui a gente tá fazendo só protótipo, tem problema, né? É que, por exemplo, se você fosse fazer o botão para usar realmente um sistema, você teria que criar ele do tamanho correto, porque você converteria a imagem e ia chamar isso lá no HTML. Mas não é o caso aqui, tá? Então, não, não vou nem saber. Se você não me contar, eu não vou saber que você fez de outro jeito, ok? Então, ali tá explicando para fazer desse jeito, já pensando em que você vai fazer o botão para de fato utilizar depois, tá? Mas não tem problema. Se você já fez, já tá assim, problema nenhum. Quem tá assistindo também quer fazer da forma como ele fez, também, talvez seja mais produtivo, ganha tempo ao invés de ficar fazendo vários arquivos, tá? Para mim, o que você tem que enviar? Todos os botões, o ícone, né? Ou os ícones que você criou e o banner, tá? Então, se você cria um por um, depois você vai ter o trabalho de inserir um por um lá no documento do Word para transformar em PDF, ok? Então, já vai ter um pouco mais de trabalho. Então, não tem problema algum se você decidir fazer todos em um só, tá? Vai ser mais rápido para vocês. O que vocês precisam estar cientes é de que, se você pretende utilizar, né, esses botões depois, posteriormente, num sistema, aí sim, eles precisam ser criados um por um, ok? Mas da forma como foi feito, não desabona em nada, ok? Sem problema algum. Entendi. Então beleza. Aí no final eu posso só baixar ali no Canva em PDF mesmo, né? Porque aí ele vai Não, aí passar no já caso tudo você vai página. salvar em imagem. Ah, tá. Você fez tudo dentro do Canva
Você criou 3 páginas no Canva. Sim, 3 páginas de apresentação. E Numa aí você eu colocou quero. os botões, no outro você colocou os ícones, no outro você colocou o banner. Foi isso? Ah, é que tem o banner e tem as telas também, né? A tela ainda eu tô fazendo, mas meio que vai ficar 4 páginas no final. Tá, e não esquece que tem aquele pequeno texto também. Tá. Mas não tem problema fazer tudo no Canva e converter para PDF. Agora, se você for fazer um por um, aí você converte em imagem, joga para um documento do Word e salva em PDF. Mas também é muito mais prático se você deixar tudo dentro de um único documento no Canva, tá? Dá para fazer Assim, tranquilo. assim, eu preferi fazer tudo no Canva direto. Então, beleza. Obrigado. Tá certo, então. Fernando, eu notei que o novo e-mail do CPS não está com a licença premium do Canva. Então, Fernando, eu acredito que vai levar um tempo para fazer isso, tá? É uma parceria do Centro Paula Souza com a empresa do Canva, e aí foi dado lá para aquele outro e-mail, tá? Então, mesmo a gente, como professor, a gente não tem também pelo e-mail CPS, tá? Eu tenho porque eu pago por fora, né? Como eu utilizo para alguns trabalhos eu pago ele, por isso que o meu tá. O meu não é por conta do e-mail, tá? Então logo vai acontecer de liberar, eu imagino, eu espero. Mas para vocês já vai ter passado a época, porque essa é a nossa última agenda, se eu não me engano, de design. Então, para vocês talvez não seja útil agora, mas pode ser que seja para os próximos. Bom, então tá. Então fiz aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar a minha tela, né? Aí, mais uma vez, na hora de criar a tela, eu posso ir naquela opção de criar o site, né? Ó, site, se eu for criar um site, ok? Tá aqui, ó. Aí ele já vai criar um site. Ele vai me dar alguns modelos aqui prontos, ó. Que aí eu posso utilizar, tá? Mas eu acho que o ideal é vocês não utilizarem nenhum pronto, porque vocês têm que usar os botões que vocês criaram, ok? Então, ó, faz o primeiro, faz o segundo. Ah, eu quero usar os meus botões aqui. Você vem em Upload e busca o seu desenho. Vem aqui, ele vai ficar nos seus arquivos de upload. Aí você vai lá e coloca ele, ó, um botãozinho. Ok? E assim por diante. Se for um aplicativo de celular, por exemplo, que vocês querem fazer, vocês podem ir lá criar no tamanho personalizado e aí vocês definem o tamanho que vai ser a tela. Pode até pegar esse de redes sociais, ó, se a gente pega o Story de Instagram, ele já é mais ou menos o tamanho da tela, tá? Aí vocês vão fazer página 1, página 2, ok? E aí vai usar os botões, usar o banner e assim por diante, fazendo todos os elementos, tá? Então você pode fazer, por exemplo, um é a página inicial, o outro é uma página de cadastro, ou uma página de imprimir relatório, qualquer coisa. Aí é vocês é que vão decidir, né? O que vocês quiserem aí para esse layout aqui, não tem nenhuma regra. Então é o que vocês decidirem para fazer. A regra é que vocês têm que utilizar as coisas que vocês criaram, né? O colega aí sugeriu de criar tudo em uma única apresentação, né? Para isso, vocês podem vir aqui, ó, apresentação, que seria como se fosse uma apresentação de slide. Aí ele vai montar aqui, ó, tá um slide aqui em branco, e aí vocês montariam, né? Então, ó, por exemplo, o botão. Vou pegar um botão, aí eu coloco ele aqui e vou colocar um texto em cima, né? Sair, sair. Vou mudar a cor, porque senão eu não vou enxergar. Pronto. Então, criei o botão sair. Agora, opa, estou nas fontes.
botão. Vou escolher um outro botão aqui. Um douradinho agora. E vou colocar lá outro texto. Sei lá. Enviar. E vou colocar. Vou deixar preto mesmo, né? Aqui. E pronto. Alguns vocês vão perceber, ó. Esse eu não consigo mudar a cor. Tá vendo? Eita. Tá aqui. Esse aqui, ele me permite mudar a cor. Eu consigo mudar. Então, posso usar esse aqui e fazer várias. Ou posso usar aquele retângulo e criar os meus botões. Então, numa página, você vai lá e insere todos os botões que você vai utilizar no seu sistema. Depois você vai lá e cria mais uma página. Aí, nessa segunda página, vocês vão lá e cria os ícones, né? Então, vou lá pesquisar ícone aqui, já pegar uns prontos. Ícone. Ó, já tem alguns prontos aqui. Vou colocar eles. Mas vocês vão criar o de vocês, hein? Nada de fazer igual eu. Ok? Aí cria mais uma página. Aqui vocês podem desenhar um retângulo. 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 Eita, não era isso que eu queria não, hein? Não sei de onde surgiu isso não, gente. Ó, então tem que criar pelo menos duas páginas, ó, do meu aplicativo. Então, crio as duas aqui e faço, né? Deixo sem fundo, ou de repente o fundo é azul mesmo, enfim. E crio mais... Ah, tem o banner, né? Esqueci do banner. Então, a terceira seria o banner. Aqui seria o layout. E aqui vocês vão lá e escrevem o texto, tá? Se vocês quiserem mandar dessa forma. No final, compartilha, salva como PDF, né? Achatar PDF e feito, ok? Aqui, ó, PDF. E aí me manda o PDF desse jeito. Ou faz tudo separadinho e manda no... Cola no Word e copia tudo bonitinho ali. Não esqueçam de fazer o texto, né? Falando dos elementos que você criou, do sistema, qual é o tipo de sistema que você criou, o que que esse sistema faz. Não esquece de colocar por que que escolheu essas cores, as fontes, por que com xerifa, sem xerifa, é, enfim, um pouco mais séria, um pouco mais sóbria, um pouco mais divertida, por quê? E assim por diante, ok? Então, a atividade dessa semana é essa. Como eu disse, ela não é difícil, tá? Muito pelo contrário. Vocês viram que pelo próprio Canva, muita coisa você pode utilizar, reutilizar, que já está pronto. Mas ela é um pouquinho mais trabalhosa do que os anteriores. Não vou mentir, não. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, principalmente porque você tem que usar os botões que vocês criaram, ok? Todo mundo compreendeu? Sim. Alguma dúvida? Sugestão, poesia, canção? O professor, Oi? é, eu vou mandar o meu no Correio Tech para o senhor dar uma olhadinha, porque eu já fiz. Aí agora eu estou na parte de desenvolvendo o texto. Para o senhor dar uma olhadinha, que eu fiquei um pouco assim, agora com a sua explicação, tá bom? Então, é que eu não posso ficar recebendo arquivo pelo Correio Tech, lembra disso? Ah, tá bom então. Mas me manda pelo WhatsApp, que lá é mais tranquilo, Tá bom. Obrigada, viu, professor? tá? É porque senão eu levo bronca. Tem muita gente mandando atividade pelo Correio Tech, não pode porque eu tenho que excluir. E também essas atividades. Se vocês querem que eu dê uma olhada antes de enviar, não tem problema. Mas me manda pelo WhatsApp, não me manda pelo Correio Tech. Ou por e-mail. Mas não vou mentir, e-mail eu demoro muito mais para ver
Então, se você precisa de uma resposta rápida por e-mail, talvez quando eu te responda, você já tenha entregue, ok? Mas evitem mandar arquivos pelo Correio Tech, a não ser que for algo realmente urgente. Se precisar, pode mandar. A única coisa é que quando você me manda arquivo pelo Correio Tech, eu não posso manter o e-mail salvo. Eu tenho que excluir, ok? Bem que desse aí também, né? Depois que eu te responder, também não tem problema de eu excluir também. Também poderia, sem problema. Pode mandar sim. O que não pode é a atividade, porque a atividade eu tenho que manter ela no sistema até o final do semestre. E aí no Correio Tech eu não posso, tá bom? Mas se for só para, tipo assim, como é que tá? Tô indo no caminho certo? Aí pode. Pode sim. Valeu, professor. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Não? Posso encerrar então? Alex, que estava com todas as dúvidas, sanei pelo menos algumas, meu querido. Oi, professor, tudo bom? Bom, Então, agora sim, antes estava bem perdido, não sabia o que que era para fazer ao certo. Mas não é tão difícil. Agora, com a explicação do senhor, não ficou tão difícil, não. Deu uma clareada mais na é. mente. Como eu disse, ela não é difícil, ela é trabalhosa, né? Mas difícil não é não, é bem simples até. Só que assim, é uma coisa que você não pode deixar para a última hora porque vai te tomar um pouquinho de tempo. Sim, ô, professor, assim, perguntando agora de novo a respeito da atividade. Os botão, ele tem que ficar separado numa página, como que o senhor fez agora? Sim, você tem que enviar os botões separados, os ícones separados e o banner separado. E Uhum. depois eles no conjunto que você está utilizando, no layout. Ah, tá. Tá. Perfeito, então. Aí faz igual o senhor fez, salva tudo em PDF e depois Isso, posta a atividade. isso. Hum, Agora sim, agora ficou. É que antes, assim, só a gente lendo sem ter explicação e ver o senhor fazendo, a gente fica perdido, né? A gente Sim, fica, é. a gente fica Por isso que eu perdido, não sabe? sempre peço para vocês aguardarem o encontro. Porque às vezes vocês, na pressa de fazer logo, faz, e aí vocês interpretaram errado. Muita gente, às vezes, fica de recuperação porque interpretou a atividade errada. Às vezes faz um bom trabalho, mas um bom trabalho errado. E aí eu não consigo aprovar porque não atendeu o enunciado, né? Sim, Então, é por isso sim, que é importante. sim. Ainda bem que a gente conseguiu assistir a aula para não fazer besteira, né? Menos mal. Tá Mas certo, então, galera. beleza, Alguém quer professor. fazer alguma pergunta? Não? Ninguém? Ninguémzinho? Para mim Bom, ficou então tudo claro. Para mim ficou tudo claro, professor. Agora eu entendi. tá certo, então. Então, vou encerrar aqui a gravação. Então, para quem está assistindo a gravação, tchauzinho, beijo no coração de vocês. E aí, se alguém quiser ficar aí para conversar mais um pouco, eu ainda fico, ok? Só vou encerrar a gravação aqui. Pronto. Opa, pronto não, tá gravando ainda. Eu parei só a transcrição.